Bom, pessoal, então com essa primeira proposta em mãos, né, foi a hora da gente conversar novamente para entender o que estava fazendo sentido ou não, né, e fazer os ajustes necessários. Essa etapa é muito importante porque quando a gente coloca na planilha ali, né, todas essas informações de uma primeira conversa, é onde a gente tem uma real noção do que está acontecendo, né? Muitas vezes o cliente fala assim, eu gasto 5 minutos para fazer isso daqui. E aí, quando vai ver, ele está gastando 2 horas na semana. Então, assim, realmente esse mapeamento de tempo é fundamental para a gente entender, né? E aí, quando você coloca de uma forma visual ali, nesse caso, numa planilha, facilita muito todo o entendimento. Então, com essa planilha, né, a gente voltou a conversar e entendemos o que é que precisaria tirar, o que é que precisaria colocar, quais os ajustes necessários, né, para se tornar uma rotina mais ideal. Não é a rotina perfeita, não é a rotina que, né, vai ser todos os dias dessa forma e é imutável, mas é uma rotina que a gente entendeu que seria o ideal para ela ter um norte ali e seguir realmente de um jeito mais fácil, mais leve, mais tranquilo. E aí a gente chegou nesse segundo formato que eu vou mostrar a seguir, que já é uma planilha mais completa, já são os dados mais completos aí, né? Pós várias conversas e vários ajustes, chegamos nesse resultado que ficou bem legal. Oiê, tudo bem? Bom, esse processo é isso mesmo, tá? A gente vai e volta algumas vezes para adequar o que você realmente precisa aí, né, dentro da sua realidade hoje. Então, com as informações que você me passou por último aí, eu já fiz alguns ajustes e aí eu queria ver se tá mais ou menos dentro do que você tá fazendo, do que você tá pensando, né? Você falou que almoça 11h30, né? Então, eu tentei ajustar aqui todos os dias para 11h30, com exceção da sexta, tá? Bom, e aí deixa eu tentar passar dia por dia aqui o que foi minha ideia para a gente tentar, né, ver se tá mais ou menos dentro do que você pensou. Então, aqui acordo, né, 7h30, e aí aquele momento, assim, arrumar a casa. Aqui, Nanda, não é tipo faxina e tal, assim, colocar as coisas no lugar, sabe? Para começar a semana ali com tudo em ordem, para deixar tudo certinho, pensando que no domingo você não vai trabalhar, então assim, né? Sei lá, às vezes domingo vocês ficaram aí de bobeira, deixou até alguma vasilha na pia, enfim. Então é só aquela ajustadinha, tá? Para começar a semana bem aí. Trabalhou, então aí, ó, 1, 2 horas de trabalho e resolver BO. Então aqui a gente depois vai colocar aqui, né, qual que é a proposta desses clientes aqui, quem que você atenderia aqui, mas depois resolver aqueles BOs. Quando eu falo aqui surpresinhas, né, são aquelas coisas que acontecem assim, ah, a Rafa pediu para fazer um ajuste no post, mas eu vou mexer nas coisas da Rafa só na sexta-feira. Opa, eu preciso mexer nisso daqui. Então, é esse tempo aqui que você vai ter para fazer, né, todos os ajustes necessários aí de todos os clientes. Depois, almoçou 11h30, então eu coloquei, né, de 11h30 a meio-dia e meia almoço. Logo depois, estudo. Trabalha mais um pouquinho. E aí aqui eu não sei se isso funciona para você, tá? Mas assim, foi uma ideia que eu tive para a gente tentar otimizar esse tempo seu. Pensei em você fazer um pré-treino, então ao invés de fazer aquele lanche que você falou, fazer um pré-treino rapidinho ali. Talvez você nem gaste esse tempo todo, né? Mas assim, deixei separado aqui, como um pré-treino e aí academia. 2 horas de academia, né? Mais banho e etc. Chegou da academia, lanche, que aí, né, assim, é um pouquinho mais tarde, mas opa, você já alimentou aqui, tá? E aí trabalha. Aí você trabalharia 1, 2, 3 horas direto. Claro, né? Assim, eu não tô considerando aqui, tipo, banheiro, água, enfim, isso é na hora que você tiver vontade. Então, assim, daqui 1 hora me deu vontade, para, vai lá, bebe água e tal, mas assim, 3 horas direto, né? Seria um tempo aí de, vamos dizer, para você ficar sentado. Assim. É muito tempo, mas é um tempo de atenção.
Se você falar, Rafa, você colocou isso daqui e eu não levanto, né? Assim, se não tiver lá no meu cronograma, tipo, pausa, eu não vou parar. Aí, se precisar, a gente coloca aqui, tá? Que foi o que eu fiz no da Cacau, por exemplo. A cada 1h30 tinha uma pausa, porque senão ela esquecia. E aí, no seu, eu pus diretão assim, mas se precisar, a gente coloca a pausazinha aqui. Bom, então trabalharia aqui direto e depois jantar, tá? Isso já tá dando, ó, 13 horas de trabalho de tempo disponível, tá? Aliás, desculpa, 6 horas e meia de trabalho de tempo disponível, mais 1 hora de BO, né? Vamos dizer assim. Então, é como se você estivesse trabalhando aqui 7 horas e meia, tá? E aí, o que eu tentei fazer? Intercalar dias de foco de manhã, dias de foco à tarde, para você também ir dando essa quebrada, assim, de não ser sempre a mesma coisa e principalmente de resolver coisas em horários que você é mais produtiva mesmo, né? Então, próximo passo aí é a gente colocar, quem que te demanda mais aquela atenção que você vê que você consegue fluir bem? Opa, essa pessoa talvez encaixe aqui, que é uma pessoa que você vai ficar diretão aí com ela, né? E aí na terça minha proposta então foi levanta, trabalha ali um pouquinho, né? Então é 1 hora de trabalho, a gente depois vai encaixar quem, né, cabe aqui, resolve BO. BO, aí aqui, teoricamente, assim, ó, na segunda você já resolveu, né, um bocado de coisa que veio do final de semana, por exemplo. Então, aqui não tem que ter esse tanto de BO também, por isso que eu coloquei só meia hora, tá? Academia, mais cedo, almoço, e aí depois bora trabalhar. Aí é diretão, né? Assim, eu coloquei trabalha para tarefas casa, que aí é aquilo que eu te falei, assim. Por exemplo, aqui você falou 40 minutos de almoço, eu estou considerando 1 hora. Então, o que você pode fazer? Terminou de almoçar, bota a roupa para bater, deixa lá. Quando for 2h30, você vai ter essa pausa aqui. Então, você pode ir lá, lavar, estender a roupa, ou uma roupa que você lavou, você vai guardar no guarda-roupa, enfim, você tem meia hora aí para dar uma esticada no corpo e dar uma organizada na casa. Não é faxina, é organização, tá? Trabalha mais um bocado, faz o seu lanchinho aí. Ele tá aqui como 4h30, na verdade. Você falou que já tá tendo fome, tipo, 4 horas. Mas eu não sei exatamente, né, como é que é esse almoço aqui. Você falou que, tipo, 40 minutos. Como eu coloquei 1 hora e tem academia antes, então às vezes você chega um pouquinho depois, um pouquinho antes. Aí aqui você vai ajustando também. A ideia é exatamente você ter essa flexibilidade, assim, de arrastou isso para cá, e põe um para cá. Não tem problema nenhum, tá? Mas assim, dentro do dia você vai fazendo essa reajuste aí. O mais interessante é isso daqui, né? Assim, você tem aí 7 horas e meia de trabalho nesse dia, tá? Mais meia hora de BO, então você tem aí 8 horas de trabalho nesse dia, tá? E aí você tem um tempo de foco e atenção bem, bem longo, né? Assim, mas por isso que eu te falei, às vezes assim, você programou 3 horas direto para fazer pesquisa de conteúdo da Rafa. Quando você for fazer, aí você gastou tipo 1 hora. Então, peraí, deixa eu aproveitar esse tempo para fazer uma outra coisa. E aí, de repente, pega da quinta e traz para cá, enfim, tá? Isso é o ajuste que a gente vai fazendo. Então, aqui a gente tem duas propostas. Uma com um tempo maior de trabalho de manhã, né? Então, você tá aí, ó, direto, de 8h30 até 11h30, focada no trabalho, tá? E indo malhar à tarde, num horário que a academia não é cheia, porque o que eu tinha feito num primeiro momento era ter colocado isso aqui, tipo, 6h30, mas assim, socorro, Deus, né? Academia, 6h30 da tarde é o terror, e até pelo Davi também, né? Porque ele não vai conseguir te dar atenção essa hora. Então, coloquei bem no meio da tarde mesmo para isso.
O tipo de trabalho que você faz, Nando, não faz diferença nenhuma, né? Se você faz em horário comercial, fora dele. Então, vamos usar essa flexibilidade que você tem para aproveitar para ir na academia no horário vazio, né? Então, a proposta, segunda e quarta, dentro dessa mesma lógica aí, né, de ir à tarde, e na terça e na quinta, você trabalhando aí à tarde, tá vendo? Olha quanto verdinho tem aqui. Então, à tarde com um tempo mais focado aí, beleza? Na sexta, você falou que tá gastando umas 3 horas para fazer faxina, na parte da manhã. Depois você vai para academia. Eu não entendi muito bem isso daqui, mas eu coloquei o que eu entendi. Aí você me corrige. Mas o que eu pensei foi isso: 3 horas, vai para academia e aí almoça um pouco mais tarde, né? Então aqui eu imagino que você faça um pré-treino, um lanchinho e tal. Almoça mais tarde. Voltou, primeira coisa resolve BO. Teoricamente, não tem tanta coisa assim para resolver, né? Pensando que todos os dias você está resolvendo aí essas coisas que surgem de última hora. Mas surpresa é surpresa e todo dia tem. Então, acho importante, como você não trabalhou nenhum horário aqui de manhã, acho importante a primeira coisa é isso. O que que tem de BO para resolver, tá? Depois trabalha um pouquinho, lancha, trabalha e estuda. E aí na sexta-feira você terminaria um pouquinho mais cedo, né? Para você também dar conta aí de dar uma respirada. Só que quando a gente vem aqui, ó, tá dando aí 32 horas de horas produtivas, né? De tempo disponível. Você hoje precisa de pelo menos 36, sem contar tarefas extras e jobs extras, tá? Então aqui você já tá devendo. Então, o que que a gente vai acrescentando aqui que eu ainda, né, não tinha colocado, que eu coloquei, quer dizer, né, na programação aqui, mas eu ainda não tinha somado aqui, só para você entender o que que eu pensei então. Incluir o sábado e aqui, ao invés de separar mais cedo, que minha proposta era essa, né? Na sexta você conseguir descansar um pouquinho mais cedo, você trabalhar até mais tarde mesmo. E aí a gente volta aqui, vou até colocar como jantar também. Então a gente volta a ter uma rotina aí e a gente consegue chegar em 35 horas com você trabalhando 2 horas no sábado, tá? E aí no sábado, né, minha proposta foi de repente até você dormir até um pouquinho mais tarde, começar aí no meio da manhã, começar aí 8h30, trabalha um pouquinho, depois vai fazer as coisas que tem que fazer, tá? Ainda assim, a gente não atinge as 36 horas que você precisa. O que que dá para fazer para a gente conseguir chegar nas 36 horas e ainda assim ter tempo extra para essas demandas extras aí, né, que você tá tendo e que a gente não tá pensando? Delegar isso daqui, tá? Com isso, a gente consegue, pelo menos, chegar em 38 horas. Então, são pelo menos mais 2 horas aí que a gente consegue ter de trabalho a mais, né? Bom, é isso, assim. Você vê que a proposta, a gente tem. Parece que você está trabalhando, né, igual uma louca, e não que não esteja, tá? Mas você vê que você está trabalhando aí 7, 8 horas por dia, né? Deixa eu até mudar a fórmula aqui só para te dar uma noção mais real disso. Bom, então eu coloquei a fórmula aqui só para você entender. Deixa eu ocultar aqui. Então, ó, em horas, tá? A gente está falando de 7 horas e meia por dia na segunda, 8 na terça, 7h30 na quarta, 8 na quinta e 8h30 na sexta, se você for trabalhar, né, diretão aí. Isso tá dando um total de horas de 41 horas por semana.
é o que, né, CLT, 40, 44 horas semanais, né? Assim, eu não acho nada absurdo esse volume de horas aí de 8 horas por dia, pelo contrário, acho que está super justo, né? Principalmente que você está fazendo aqui, né, as coisas, se a gente for pensar, ó, você tem tempo para casa, você tem tempo para BO, você tem tempo de estudo, você tem tempo da sua academia, então, assim, tá bem equilibrado dessa forma, né, então, daria sim para fazer, mas é isso. Ou a faxina você vai ter que fazer, tipo, domingo, sábado à tarde, ou alguma coisa nesse sentido, ou você vai ter que delegar, porque com a faxina dentro da sua rotina, realmente tá pesado, né? Assim, não, você dificilmente vai conseguir aí colocar isso, tá? Vê se faz sentido para você, Nanda. O que você acha disso tudo? E aí, se você quiser, vamos sentar e vamos conversar para a gente terminar de montar isso juntas. Eu queria deixar gravado, eu sei que fica enorme esses vídeos, mas assim, porque você vai assistindo e vai voltando e vai pensando, né? Minha expectativa é essa, assim, que você consiga ir e voltar várias vezes para ir entendendo o que é que eu pensei até chegar numa conclusão, tá? E aí você me chama que a gente termina de montar junto, que aí é essa parte aqui de encaixar cada pessoa, né? Cada coisa em seu devido horário aqui, tá bom? Obrigada, um beijo.